Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo aqui dessa reflexão. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que já percebeu que eu estou num dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, que é a Represa de Areal, cidade serrana aqui no Rio. Lugar maravilhoso e que inspira, inclusive, algumas reflexões, eu diria assim, mais acuradas, que precisam ser estabelecidas até para que não se perpetuem alguns pensamentos que, no meu entendimento, irão contaminar a sociedade, principalmente os mais jovens. Algo que já acontece há muito tempo, mas que com o advento da internet acaba se propagando com uma velocidade realmente mais preocupante que em outrora. É o seguinte, meus amigos, por que a Virgínia não pode estar realmente interessada no Vinícius Júnior e vice-versa? Por que essa é uma relação que envolva interesses outros, senão aquele interesse que deve ser genuíno e que faz um homem se aliar a uma mulher no sentido da felicidade? Consigo entender aliás, eu nunca entendi por que as pessoas têm tantos preconceitos com relação a questões de uniões entre um homem e uma mulher apenas porque julgam um dos dois como não portadores de beleza. Não dá para entender. Então, muita gente dizendo sem base alguma, até porque beleza é um conceito bastante subjetivo, de que o interesse da Virgínia pelo Vinícius Júnior e vice-versa seja apenas, principalmente da Virgínia com relação ao Vinícius Júnior, seja apenas por marketing, apenas porque os dois colaborariam para que realmente ficassem ainda mais conhecidos. Aí eu queria perguntar para vocês, mas será que é isso mesmo? A Virgínia precisa disso? E o Vinícius Júnior? Ah, Gil, mas a Virgínia, ela tem uma notoriedade, ela tem ressonância nacional, falta a ela ainda ressonância internacional, e isso poderia fazer com que ela se interessasse pelo Vinícius Júnior. Eu não acho que seja isso. Primeiro, todo mundo dizendo aí que o companheiro Vinícius Júnior é feio. Pessoas, inclusive até, que se acham bonitas dentro, como eu falei, de uma reflexão bastante subjetiva sobre o que é bonito e o que é feio. Então vamos falar aqui do Vinícius Júnior, um jogador de futebol que venceu na Europa algo muito difícil, se destacou nas categorias de base do Flamengo. Quem acompanhou como eu sabia que ele ia chegar lá. Jogador que foi titular da Copa do Mundo de 22, quando foi para lá, para o Real Madrid, infelizmente o Flamengo até perdeu aquele título de 2018 por causa disso, porque ele saiu, tem certeza, o Flamengo estava ali na liderança, ele saiu no intervalo que houve ali para que a Copa do Mundo fosse realizada, e o Flamengo acabou contratando o Vitinho como esperança de substituí-lo. Van tinha dito isso na hora, o Flamengo acabou perdendo, mas ele sai e eu vi ali os comentários. Novo Negueba, rapidamente vai ser emprestado pelo Real Madrid, mas não foi o caso. O caso é que ele se transformou realmente no melhor jogador do mundo. E vocês não me levem a mal, o Rodri não chegou nem perto dele na última temporada. Então aquele menino que sai de São Gonçalo, aquele menino que muitos duvidaram quando foi para a Europa, acaba vencendo, jogando muito bem, para a maioria o melhor do mundo, com perspectivas de crescimento ainda maiores, vence com resiliência, imagina só as dificuldades pelas quais ele passou. Ainda levanta uma bandeira que eu não tenho nenhuma dúvida seja muito importante, que é a do racismo. O companheiro foi bravo, ele foi corajoso,
ele não amarela para ninguém. Ele é um jogador de futebol que luta pelas cores do time dele. E não me venham dizer que eu estou dizendo isso tudo porque ele é rubro-negro, porque não é o caso. De fato, ele não é o caso. Ele é um ícone. Algumas pessoas não pararam para pensar ainda. Ele é um ícone. Não é fácil fazer o que ele fez. E ele conseguiu fazer. Então, por que que essas características todas não poderiam despertar numa mulher que ele fosse uma pessoa admirável? Essa história aí acontece já há muito tempo, principalmente com o jogador de futebol. Você vê um jogador aí de futebol que para muitos não é bonito, com mulheres mais, eu diria assim, encorpadas, mulheres mais bonitas, gostosas, não é? O cara vai logo falar ali que a mulher tem interesse no dinheiro dele, mas não leva em consideração isso aí. E aí são duas coisas. A primeira, por que o jogador de futebol ele não pode ficar com uma mulher bonita? Por que que uma mulher bonita não pode se interessar por isso que eu acabei de falar? Por que que ela não pode se interessar pelo cara quando ela vai num jogo onde duas equipes traçam uma luta fratricida pela vitória e o vê se sobressaindo frente aos demais? Será que isso não poderia causar admiração? Isso aconteceu muito aí no Brasil. Vou dar um exemplo claro aí. O Ronaldo Fenômeno, para muitos, não é um sinônimo de beleza. Não é um exemplo de beleza. E quando ele, com todo respeito, viu, a Susana Werner, eu estou apenas contando aqui o fato. Quando ele começou a namorar a Susana Werner, a mesma coisa. Ah, mas essa menina não gosta dele, essa menina aí quer aparecer, ela quer ganhar notoriedade. E aí surgiram até alguns boatos vinculados a eles dois, aquela história do Bial na Copa do Mundo, que teria ficado com ela e ele ficou desnorteado, e aí teve aquele problema todo. Isso foi em 98, aquele problema todo dentro do campo, que foi culpa dela e tal, porque ela traía ele, etc. Aquilo ali ganhou uma repercussão enorme, todo mundo falava isso. A mesma coisa do Militão agora, quando ele se envolveu com a ex-mulher do Léo Pereira, e o Léo Pereira se envolveu com a ex-mulher dele. Engraçado, ninguém falava do Léo Pereira, porque o Léo Pereira é um cara que as mulheres gostam e acham boa pinta. Mas do Militão o pessoal fala, essa mulher aí, Tainá, não é o nome dela? Essa mulher tá com ele por isso, porque o cara tem muita grana, etc. E é jogador de futebol. Engraçado, né? O nome disso aí pra mim, eu não estou dizendo aí que todos que pensem dessa forma seja assim, mas o nome disso aí pra mim, desse fenômeno, ele é bem conhecido. E eu não quero tratar dessa história aqui, mas para mim isso aí é algo que eu diria recebe uma nomenclatura muito infeliz, sabe? Muito infeliz, quer dizer, muito infeliz para quem corre nessa nomenclatura aí. Então, meus amigos, muita falta de base sociológica, muita falta de leitura e opiniões também de quem não conhece as mulheres e até os fatos. Ah, é interessante por quê? Pô, a mulher rica. O Vinícius Júnior vai mudar a vida dela em quê? Vai nada. Ela podia ter ido em outro cara. Houve uma oportunidade, ela estava solteira, o cara também estava solteiro. Os dois se conheceram aí e acabaram assumindo um relacionamento. E, companheiro, boa sorte para os dois. Nada é eterno. Se a companheira se revelar uma má namorada para ele ou vice-versa, até porque primeiro foi o Vinícius Júnior que deu aquela vacilada, teve que pedir desculpas. Se isso acontecer, acaba e pronto. Não é um relacionamento. Os relacionamentos não são finitos, nem de pai, mãe, filho, e etc, porque a vida acaba, não é? O ciclo de uma pessoa acaba e aquilo, na verdade, passa para o plano mais emocional, espiritual, enfim. Então, uma grande bobagem falar isso. Isso se dá porque as pessoas não acham que um cara como o Vinícius Júnior tem condições de conquistar uma mulher bonita. E ele tem condições, pô, porque é o cara
que é conhecido no mundo inteiro. Isso gera admiração também, não é só interesse pecuniário, que, aliás, não é o interesse definitivamente da Virgínia, porque ela, como eu falei para vocês, ela é muito rica e existem até especulações, não sei se falsas ou não, que tem até muito mais dinheiro do que ele. Ah, mas aí, Gil, não é isso. Ela vai ficar conhecida lá na Europa. Veja bem, Vinícius Júnior trava uma luta importante, ele é muito polêmico, toda a parte dele está envolvida em polêmica. A mulher não pode gostar disso? Ou você vai querer se juntar aí, companheiro, a uma mulher que não tenha a tua admiração? Me diga, você vai querer casar com quem? Vai querer namorar com quem? Uma mulher que não tenha estudado, que não tenha perspectivas, uma mulher que você não ache bonita. Por quê? Não, tem que procurar sempre o melhor, não é? E esse daí é o caso dela. Eu acho que o cara, e ainda por cima, o cara tem fama aí, né? Vocês já leram por aí que o cara tem fama aí de pegador, né? De um cara que realmente representa lá na hora do vamos ver. Ou seja, o cara tá vivendo e agora resolveu parar com a garanhagem e ficar ao lado da mulher. Porque eu acho que ela tá gostando dele. A mulher sai daqui, vai para lá para aparecer no dia do jogo do Real Madrid. Vai nada. Vai nada. Ela pode ficar com o que ela quiser aí, aqui no Brasil, que vai gerar mais repercussão ainda. Pode ficar com quem ela quiser. Quem é que não vai querer ficar com ela, com todo respeito? Mas quem? Mesmo que por uma noite, ou 2 ou 3, entenderam? Então, uma grande bobagem essa história. Estou falando isso pelo seguinte, porque essa geração mais jovem, ela não pode ser contaminada por isso. Não dá. As coisas se propagam de uma forma, e aí tem alguns influenciadores aí com besteróis que realmente não julgam sequer a possibilidade de ser algo diferente daquilo que eles falam. Ou seja, puro preconceito. E nesse caso aí, do Vinícius Júnior, um preconceito ainda mais grave, que seja até algo criminal. As pessoas às vezes não entendem isso. E outra, preconceito como esse aí, que subliminarmente eu estou querendo transmitir para vocês, é um preconceito que não acontece apenas entre pessoas, eu diria, de raças diferentes, não. Acontecem entre pessoas com a mesma raça também. Isso aí é que é o pior. Porque ao invés de estarem levantando aí uma bandeira contra essa excrescência, não fazem. Ao contrário, apenas acirram e dão aí mais ressonância àqueles que realmente praticam essa história de onda aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário aí de vocês. Isso é muito mais do que uma fofoca. Ai, o vídeo dele, será que ela gosta? Não. Isso é uma reflexão, vocês estão vendo aí, filosófica, com fatos apresentados por mim que me fazem enveredar para um encaminhamento de opinião, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês. É impossível que eu realmente tente erradicar esse pensamento simplório de interesse. Toda vez que uma mulher linda se envolve com um cara que as pessoas não acham bonito. Não é só isso não. Isso aí é uma forma que existe de você ser mais inteligente. E já que você é influenciador, que você tente então transmitir ao menos opiniões com lastro em fatos. Obrigado aí, meus amigos. Saudações rubro-negras. Forte abraço.